Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus, mais uma vez aqui, diante desse Deus maravilhoso, de toda a bondade, de toda a misericórdia dele. Irmãos, em primeiro lugar, nós devemos trazer o nosso coração para perto de tudo aquilo que é de Deus, de tudo aquilo que é Deus, tudo aquilo que faz parte da pessoa de Deus. Nós vamos entrar na presença do Senhor agora para realmente prestar um culto a Ele, né? Para recebermos a sua palavra, para interagirmos com Ele. Muitas pessoas acabam se dispersando um pouco pelo fato de estar, às vezes, vendo na tela de uma televisão ou na tela de um celular, um tablet, né? De diversas formas aí. Mas é importante que você se ligue no Senhor. Deus, ele não para de falar. A intenção de Deus é realmente nos salvar. O tempo todo, o trabalho de Deus é tratar da nossa alma, a fim de que nós venhamos alcançar a salvação, a vida eterna com Deus. Amém? Então, onde você estiver, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia agora. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 18. Eu gostaria de fazer uma breve leitura com você. Amém? Jeremias, capítulo 18. A palavra em Jeremias, capítulo 18, diz exatamente assim: o vaso do oleiro, a impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou, na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente, de um reino, para edificar, para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Irmãos, a palavra de Deus, sempre que ela chega até a nossa vida, ela vem com uma intenção. Deus não faz nada por acaso, né? Nós, às vezes, no nosso dia a dia, na forma com que nós agimos, na nossa história diária, a gente às vezes tropeça nisso, naquilo, em coisas, e nem tudo é aquilo que nós projetamos. Às vezes o dia, nós começamos com um projeto durante o dia e no final do dia ele termina de outra forma totalmente diferente, não é verdade? Quantas vezes a gente fala: eu vou ali, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E no decorrer do dia outras coisas aparecem, outras coisas entram pelo caminho e nós não conseguimos completar aquilo que nós havíamos programado. Assim é a nossa mente, assim é o nosso dia a dia, assim é a nossa história. Sempre projetamos coisas e algumas vezes nós conseguimos concretizar tudo aquilo que nós planejamos. Todavia Deus, tudo aquilo que Ele faz, tudo aquilo que Ele pensa, Ele começa e Ele termina. Quando nós voltamos lá no Gênesis, nós vemos Deus no início da criação fazendo todas as coisas. E em 6 dias Ele fez tudo e no 7º dia Ele descansou da obra de suas mãos. Ele foi fazendo cada coisa a seu tempo, moldando tudo do jeito que Ele precisava, do jeito que Ele queria, do jeito que Ele imaginou. Nos formou e nos deu a capacidade de sermos chamados seus filhos. O homem que Ele tanto amou, Ele programou e nos fez, nos formou. Irmãos,
fomos convidados para estar diante da presença de Deus, dentro de uma igreja, como uma grande família, como irmãos. Tudo isso é projeto de Deus. Tudo isso que nós vivemos é algo que Deus já preparou. Ele tem nos ensinado, Ele tem trazido a sua palavra, Ele tem nos ensinado a orar, Ele tem nos mostrado o caminho a que devemos seguir, Ele tem tratado com cada um de uma forma especial. E o amor de Deus é uma coisa assim tremenda e maravilhosa, é algo que não dá para mensurar, o amor de Deus. Quando nós falamos de São João 3,16, nós entendemos que lá em São João 3,16 é apenas um resumo de tudo aquilo que ele demonstra, fez, faz e fará por nós. Quando a palavra diz que ele entregou o próprio filho, nós que somos pais, nós entendemos exatamente essa palavra. Pelo menos alguns vão se esforçar para tentar entender todo o projeto, toda a intenção de Deus, que é justamente o projeto de salvação. Então, para que haja uma salvação coletiva daqueles a quem eu chamei por filhos, eu vou entregar o meu próprio filho. São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o trabalho que nós temos dentro da igreja, dentro da congregação, é fazer com que realmente você absorva isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Não é para todo mundo, é para quem nele crê. Então, o fato de como você acredita, de como você aplica a sua vida em Deus e com Deus, é que é o grande achado. Como você olha realmente para Deus? Como você realmente o sente? Estando dentro da igreja, nós temos um protocolo a ser seguido, né? Quando nós entramos na igreja, nós ouvimos a palavra de Deus ela vai limpando a gente, ela vai trabalhando no interior da gente, ela vai tirando muita coisa que nós crescemos, né? com muita coisa que não tem nada a ver com o evangelho. Nossas mazelas, nossos desejos, né? E tudo aquilo, enfim, que você já sabe, que você cresceu, que você viveu, que você absorveu no mundo. Às vezes é a tua forma de falar, é a tua forma de pensar, a tua forma de agir. E Deus, através de sua palavra, Ele vai fazendo o quê? Vai nos moldando, vai trabalhando no nosso interior. Mas entenda, nós lemos aqui na palavra que assim como o vaso que estava na mão do oleiro se quebrou, ele pegou o vaso e começou a fazer de novo, dando uma nova forma, um novo estado ao vaso. O que é o vaso, irmãos? É um recipiente onde colocamos coisas dentro. Coisas específicas para um vaso. Não há necessidade de ficar aqui falando sobre plantas. Porque a intenção dessa palavra é fazer com que nós venhamos a entender que depois que a nossa vida está diante da presença de Deus, Ele vai modelar o nosso interior. Mas à medida que nós vamos permitindo. Ele é o grande oleiro da nossa vida. Quantos de nós não dizemos isto, né? Uns para com os outros, não. Deus é o oleiro, nós somos o barro. Mas o oleiro, aqui desta palavra, ele diz claramente que o oleiro estava trabalhando no vaso e de repente, por algum motivo, o vaso se quebrou. Ele pegou e fez outro. Deus, quando ele fala conosco sobre quebrar, fazer de novo, como se fosse o oleiro, ele está dizendo, eu não posso fazer desse jeito. Eu posso, não posso, Jeremias? Diga lá para o meu povo. Deus está falando sobre a grande mudança e a grande transformação da nossa vida. Na maioria das vezes, quando nós chegamos diante de Deus, na presença dele, da forma em que nós viemos para dentro de sua casa, nós precisamos compreender que em dado momento, ele vai achar coisas em nós que serão necessárias mudanças, transformações. Todavia, Deus não chega nos seus filhos e parte ao meio. Não. Deus ele tem dado a medida do Espírito Santo através do quê? Do livre-arbítrio. A liberdade que nós recebemos, ela torna possível a ação poderosa de Deus e este transformar. Muita gente acha que Deus simplesmente vai quebrar a pessoa, Deus vai arrebentar fulano. Deus não vai quebrar, Deus não vai arrebentar ninguém. Ele já amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele, para que você agora permitisse com que a obra do Espírito Santo de Deus moldasse o teu interior. É lógico que Deus vem trazer palavra, Deus vem falar com você acerca do seu lar, acerca do seu trabalho, acerca de seu ir e vir. Deus vem falar com você acerca das suas orações, acerca da leitura da palavra, do quanto você
tem realmente se dedicado à vida com Ele, à intimidade com Ele. Isso é o quebrar de Deus. Porque neste momento, Deus está moldando você realmente da maneira que Ele quer e deseja. Porque é necessário que você entenda que para que você seja um vaso de honra na casa de Deus, você esteja cheio da virtude do Espírito Santo de Deus. É necessário que você tenha agora para oferecer, digamos que você seja um vaso para que seja colocado apenas água dentro de você. E quando alguém procurar neste vaso água, tem que achar água. Imagine se você for um vaso cheio de areia. Que utilidade você terá para aquele que está precisando de água? Nenhuma. Por isso, é preciso que nós venhamos compreender não somente a palavra de Deus quando fala sobre o oleiro, o quebrar e o fazer de novo. É preciso que a gente entenda que nós somos este barro que tem a necessidade de uma mudança, de uma transformação. A nossa postura, ela fala demais de quem nós somos. Não adianta a pessoa falar que ela é um policial. Adianta você dizer, não, eu sou um policial. Não, eu sou um policial. Tá, mas você fez academia, você se inscreveu no estado, você passou por todos os testes. Não, eu sou um policial. Então, se você ficar dizendo isso apenas por dizer para a amostragem humana, para mostrar ao mundo que você almeja aquilo que você deseja, que te vejam daquela forma, você vai ficar apenas dizendo, mas nunca você será aquilo e em dado momento você vai passar vergonha. Porque o que acontece? Para que você realmente seja algo, é preciso que você cumpra os protocolos. Irmãos, entendam, não existe céu sem a cruz. Jesus provou isso para nós. Ele disse, eu vou preparar um lugar. Mas olha tudo que ele passou. Tudo que Jesus desenvolveu na face da terra enquanto estava aqui. No final de tudo, ele passou pela cruz. Ele disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E Deus se calou. E ele disse, todavia, seja feita a tua vontade. Irmãos, estamos cheios de vontade. Estamos cheios de desejos. Nossos desejos. Nossas vontades. Nós, como vasos, estamos muitas vezes nos enchendo de tudo aquilo que é nosso. E estamos então depois, como o exemplo que eu dei do policial, e dizemos é Deus, foi Deus. Quando na verdade Deus está muito longe de muita coisa que está acontecendo. Nós, através da oração, através do sentimento do Espírito Santo, nós somos capazes de ver, nós colocamos a palavra de Deus como um prumo, e então nós olhamos que muita coisa não tem nada a ver com Deus, de que Deus não está num monte de coisas. E nós então delegamos a Deus agora a responsabilidade de cumprir aquilo que nós desejamos. O Senhor tem falado de mudança, de transformação, de uma vida nova. Quando nós olhamos para dentro dos lares de nossos irmãos cristãos, nós enxergamos que a palavra não está alcançando as pessoas. A palavra, ela não está mudando, ela não está transformando. O grande oleiro da nossa história, ele não está encontrando espaço dentro do seu povo para que haja realmente uma transformação, para que haja realmente uma mudança. Nós precisamos definitivamente acordar para a realidade do Evangelho. O Evangelho é a boa nova. O Evangelho é a transformação. O que o oleiro faz com o vaso quebrado? Ele transforma, ele faz novo. Entendeu? A boa nova, o Evangelho, a transformação. Vê como tudo está interligado. É preciso que haja dentro de nós, irmãos, uma disciplina espiritual. Estamos tratando de um mundo espiritual. E Deus está tentando formar em nós filhos verdadeiros. E sem uma disciplina espiritual, nós vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Irmãos, quando nós entramos à presença de Deus, é necessário de que haja o desejo por esta palavra que nós lemos agora. Senhor, eu preciso ser transformado, segundo a tua medida. Meu irmão, minha irmã, entenda definitivamente, Deus tem uma forma para a tua vida.
No dia que ele te gerou, no dia que ele te chamou, ele não te chamou para estar na casa dele de qualquer maneira ou de qualquer jeito. Ele já disse lá em São João 3,16 o quanto ele te amou, o quanto ele te desejou e o que ele foi capaz de fazer por você. Nós vemos ainda pessoas passando inúmeras dificuldades estando na casa de Deus, mas necessidades assim absurdas, quando na verdade Deus poderia sanar esses tipos de coisas com muita facilidade, né? Quando nós falamos de tomar a cruz, né, para que haja realmente um resultado, para que essas coisas realmente possam passar, para que essas dificuldades realmente passem, nós falamos de chegar até o momento de intimidade. Quando Jesus falou com Deus, Pai Todo-Poderoso, e disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Hoje, nós temos a dificuldade de nos dobrar diante dele. Nós, algumas vezes, choramos, sem nos comunicar com ele. Sem falar para ele: Senhor, isso que eu estou passando faz parte de todo o projeto, de todo o protocolo de salvação da minha alma. Senhor, tudo isso que eu estou passando faz parte deste grande trabalho de um oleiro em moldar o vaso e fazer ele melhor. Você precisa, de fato, compreender o que é que Deus está fazendo na tua vida. Meu irmão, minha irmã, você só consegue compreender isso se você se tornar alguém diferente. Se você permitir agora que Deus entre através da tua oração na tua vida. Se você der espaço para Deus agora falar para você, vá pela direita ou vá pela esquerda. Estamos tomando passos e tomando decisões por inspiração do nosso coração e dos nossos desejos. E como disse anteriormente, atribuindo a Deus. Confundindo os nossos sentimentos e pensamentos com a vontade de Deus. Mas Deus está dizendo: não poderei eu fazer com a casa de Israel como fez o oleiro? Poderei, mas é necessário de que alguém permita. É necessário que você queira ser transformado. Não basta dizer. Os teus dias têm que mostrar essa mudança, essa transformação. Chegar-se a Deus para que Ele se achegue a nós. A promessa do céu, ela é certa, mas a da cruz também. Né? Lá em Lucas 9:23, a palavra diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Não é tome a sua cruz e me siga. Não. A palavra diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. Irmãos, todo dia um pouquinho de mudança, todo dia um pouquinho de transformação. Porque quando estamos na medida de peso, né, nós estamos ali sofrendo um pouquinho por dia. Mas este sofrimento, desta mudança, desta transformação, se dá não a viver um jugo pesado, um fardo pesado, não. Aqui é a cruz. É o momento da transformação. É o momento em que o oleiro está ali mostrando para você de que, olha, existe um caminho final, mas até lá, todo dia você precisa passar por ele e cada dia você vence. Quando você carrega a sua cruz todos os dias, você a cada dia que passa, você dá um passo e é um pedaço do caminho que vai ficando para trás. Ou seja, o momento da tua vitória vai se aproximando. E a vitória é essa que Deus toma conta do nosso interior, da nossa alma, do nosso ser. Encontra espaço dentro de nós agora e então manifesta dentro de nós o Espírito Santo que nos lava, que nos limpa, que nos renova e que nos faz ser uma nova criatura, um novo ser, um novo vaso. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quer não somente mudar o nosso interior, mas transformá-lo. Ele quer fazer com que nós venhamos ter o entendimento de que tudo isso que nós estamos vivendo é real e é verdadeiro. De que forma eu vou conseguir contemplar então essa verdade e esse entendimento? Meu irmão, minha irmã, se você está dentro da casa de Deus, se você está dentro da igreja, se você está ceando, se você já foi batizado e você não lê a Bíblia, você não vai chegar lá. Meu irmão, se você fez tudo isso
e leu a Bíblia, mas não ora, você não vai chegar lá. Porque Deus não se dá por uma medida. Não, hoje eu recebo Deus uma parte. Não, ou Deus está com você ou Deus não está com você. A verdade é essa. A palavra de Deus diz, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Então nós devemos ter compreensão de que Deus, que entregou o seu Filho de uma maneira tão especial por nós, ele não negou o que ele tinha de melhor para dar por mim e por você. Ele não quer se dar somente uma parte. Ah, meu filho quer receber uma parte de mim, eu vou me dar para ele uma parte. Não. Ou o meu filho quer realmente a mim, ou ele não quer. Entende? Por isso muita gente está aí patinando, está aí andando, como se fosse o povo de Israel andando em círculo no deserto. É quase a mesma coisa. Porque você agora vê profetas, você vê pessoas mudando de vida, você vê trajetórias sendo transformadas, mas a sua não. Por quê? Porque o grande oleiro da vida está tentando mudar você, mas não está achando espaço. Essa palavra, ela não é para o que chegou hoje na igreja, nem para o que está há 20, 30 anos na igreja. Essa palavra é para a igreja, desde o altar até a porta de saída da igreja. E nós precisamos receber essa palavra e permitir que Deus traga a instrução para o nosso interior, a fim de que nós venhamos subir. A nossa meta não é ficar no mundo, é estar com Deus. Ah, mas o meu marido, olha, ore pelo teu marido. Ah, mas o meu filho, olha, ore pelo teu filho. Ah, mas o meu trabalho, ore pelo teu trabalho. Faça as coisas com Deus, a fim de que tudo na tua vida, tudo na tua trajetória, tudo na tua história seja envolvido por Deus. Você está enfermo? Ore para que Deus toque na tua vida. Leia a palavra de Deus e enxergue quantas pessoas foram tocadas por Cristo. E Ele curou. Algumas, hoje, não recebem a cura. Mas eu quero saber se não recebem. Eu quero saber que Ele tem capacidade. Ele tem total poder. E eu preciso sentir. Eu preciso que este Espírito esteja na minha vida. E não há, irmãos, nenhum ponto da tua vida que não seja tocado. Permita que o oleiro da vida transforme você, transforme o teu interior. Permita que o oleiro da vida tenha total liberdade dentro de você. Porque por fora nós transformamos. Hoje em dia tem botox, tem um monte de coisa que as pessoas fazem. E malham e vão para academia e o exterior da pessoa fica ali daquele jeito, né? Quem olha fala, nossa, que maravilha. Mas e o interior de cada pessoa? Deus, Ele não olha o exterior, Ele olha o que está dentro de você. E muitas vezes o que você está trazendo para a presença de Deus não vale nada. E Ele está dizendo, eu quebro e eu faço de novo, à medida que é permitido. Amém? A cada dia, tome a sua cruz todo dia. E então glorifique o nome de Deus. Exalte o nome de Deus. Permita que Deus te alcance. Permita que Deus te transforme. Permita que Deus transforme a tua casa. Permita que Deus transforme o teu lar. Permita que Deus transforme os teus amigos. Permita que Deus te transforme definitivamente. Você que foi batizado nas águas, recebeu ali o grande início de todas as coisas. Ali tudo começou. E você precisa compreender que você foi batizado para que houvesse uma mudança, um reconhecimento da tua fraqueza, dos teus pecados. Não, muita gente se batiza e fala, não, agora eu sou... Não. Agora você entende que você era pecador, miserável, indigno e vil. E Ele trouxe água limpinha para te lavar. E Ele agora quer te fazer alguém melhor. Ele quer transformar o teu interior. Ele quer justamente invadir a tua vida, a tua história. Veja, não poderei eu fazer, Jeremias, como fez o oleiro ao meu povo, Israel. Um povo impenitente, um povo de dura cerviz. Não importa. Não importa. O teu estado, o que você faz, onde você está. Importa que hoje Deus está dizendo, eu sou o oleiro e você é barro. E eu quero moldar você. Permita que eu seja o oleiro da tua vida. Amém? Deus quer nos moldar. O grande interesse dele é nos levar para a glória. Onde você estiver, que essa palavra te alcance. Onde você estiver, que o grande oleiro da nossa história
possa realmente nos fazer novos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus multiplique os teus dias, que Deus invada a tua casa, o teu trabalho, a tua história. E que você permita que a água do Espírito Santo que jorra do céu possa realmente invadir a tua vida, a tua história. E então Deus possa achar em você a forma maleável do barro, a fim de que Ele possa trazer e dar a forma que Ele preparou. Que Deus te abençoe. Este culto está encerrado em nome de Jesus Cristo.